Olá, pessoal! Os brasileiros sempre se surpreendem quando descobrem que os russos não comemoram Natal. Ou comemoram, mas em outra data. E ficam muito confusos com as explicações ou acham que os russos são ateus por causa do legado socialista. E eu resolvi fazer este vídeo para tirar as dúvidas da maioria sobre o assunto. O tema do vídeo de hoje é: os russos são ateus? Ou religião na Rússia? Vamos lá! Primeiro, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo licenciada pela Universidade Estatal de Moscou. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e sobre o idioma russo e hoje eu vou responder a dúvida de muitos brasileiros: os russos são ateus? Fique comigo! Antes de começar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. Tem um sininho aqui abaixo que você precisa ativar. E se você curtir o vídeo, por favor, deixe um like e continue aprendendo cada semana mais e mais sobre a minha língua e a minha cultura. Agora vamos! Para entender melhor a relação dos russos com a religião, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Antes do 1917, a Rússia foi uma monarquia com uma adesão muito forte ao cristianismo. Mas o cristianismo um pouco diferente, o cristianismo ortodoxo. O que é isso e por que é diferente? Vamos lembrar da história. O Império Romano foi dividido em dois no século IV. O Império do Oeste e o Império do Leste. Assim, o cristianismo dos dois lados evoluía de uma maneira diferente, o que levou ao grande cisma no século XI. E o grande cisma basicamente separou a igreja em duas: a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Tem algumas diferenças, claro, na arquitetura e nas tradições das duas igrejas. Dentre elas, por exemplo, a Igreja Ortodoxa não tem papa ou qualquer líder centralizado. O líder da Igreja Ortodoxa Oriental é Jesus. E o clérigo ortodoxo, por exemplo, pode se casar na condição que ele faça isso antes de se formar do seminário. Inclusive, falando do casamento, que muita gente perguntou, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa permitem que um católico e ortodoxo se casem na igreja, mas não recomendam. Enfim, até o ano 1917, a religião principal do Império Russo foi o cristianismo ortodoxo. 3/4 do país se identificavam com essa fé, e o outro quarto foi dividido entre outras religiões que eram toleradas. O novo regime que se estabeleceu após a Revolução acreditava que a religião foi a ferramenta principal do controle das classes dominantes do Império Russo para controlar e explorar as massas, então, naturalmente, ela tinha que ser eliminada. O novo Estado adotou o ateísmo como uma política oficial e começou a propaganda antirreligiosa. Vou deixar alguns posters aqui para você ver. A ideia foi substituir a crença religiosa pela crença científica. Os clérigos foram perseguidos, a igreja foi sabotada de várias formas e as pessoas abertamente religiosas eram ridicularizadas. Mas as religiões não chegaram a serem proibidas. Um detalhe importante: na prática, o funcionamento da igreja, o funcionamento da religião foi muito dificultado e parou de ser socialmente aceito a ser abertamente religioso. Enfim, teve vários momentos diferentes na política do Estado em relação à religião que não vão caber neste vídeo. Mas as novas gerações, as crianças que foram criadas no sistema soviético com a ideologia nova, não eram mais adeptas à religião. O interessante e não tão surpreendente foi que durante a Segunda Guerra Mundial houve um esforço estatal em ressuscitar a religião de uma forma controlada. É sobre a complexidade dessa luta do regime socialista contra a igreja.
Enfim, a história da União Soviética é uma história longa dessa batalha, e a política começou a mudar só mais para o final dos anos 80. Até que em 1990 foi proibido criar órgãos públicos de controle de direito de religião. Agora, como são os russos hoje? Eu nasci no ano 90 e os meus pais nasceram em 1957. Eles nasceram e foram criados num país onde o culto religioso não foi praticado e estudando o ateísmo na escola. Ou seja, essa geração e outras gerações têm pouquíssimo conhecimento sobre os ritos religiosos, mas a maioria vão para a igreja de vez em quando para acender uma vela quando tem algum problema na vida. No país novo, depois da dissolução da União Soviética, já podia acreditar no que você queria e muitas pessoas redescobriram, reencontraram a religião, mas o Estado é secular. Segundo a pesquisa feita em 2021, muito recente, 66% dos russos são cristãos ortodoxos, 6% muçulmanos, tem várias repúblicas dentro da Rússia que são predominantemente muçulmanas, 1% protestantes, 1% budistas, tem regiões budistas na Rússia, menos de 1% católicos espalhados pela Rússia inteira. Eu tentei ver se tem uma região com uma concentração maior, mas não achei nenhuma informação a respeito. Menos de 1% de judeus, também espalhados pela Rússia, mas tem uma região autônoma que se chama Birobidzhan, no extremo oriente da Rússia, é uma região autônoma judaica. 4% dos russos não se identificam com nenhuma religião, mas acreditam em Deus. 14% dos russos são ateus. 7% dos russos são indecisos. E os 2% dos russos são distribuídos entre as religiões existentes no país, fora as que mencionei. Hoje em dia se constroem muitos templos, muitas igrejas novas e eu vejo mais e mais pessoas frequentando a igreja e seguindo ritos e tradições e festas religiosas. Mais gente critica a política ateia da União Soviética. A maior parte dos líderes do país são abertamente cristãos ortodoxos e essa igreja tem bastante influência hoje em dia na Rússia. Mas mesmo com tudo isso, a intimidade dos russos com a religião, com a Bíblia, não se compara com a dos brasileiros. No Brasil, eu vejo que a religião tem um papel muito maior na vida das pessoas do que na Rússia em geral. Agora vamos ver alguns fatos curiosos sobre a nossa cultura que tem a ver com a religião. 1. A gente comemora o Ano Novo como se fosse Natal, com a árvore de Ano Novo, amo de Natal e tudo mais. Vou deixar aqui um vídeo para você aprender mais sobre. O Natal existe, mas é comemorado numa data diferente. 2. A gente comemora a Páscoa com várias comidas típicas nessa data. 3. A gente costuma fazer uma quaresma mais rígida do que na religião católica. Mesmo as pessoas não praticantes, é muito interessante porque na época da quaresma, na Rússia, nos cafés, nos restaurantes, você vai ver um cardápio especial da comida de quaresma. A maioria dos russos que eu conheço, incluindo os meus pais e eu, são batizados desde pequenos e você vai ver muitos russos usando uma corrente com pendente de crucifixo. E por último, os russos fazem a cruz de direita à esquerda com 3 dedos e usem a aliança no dedo da mão direita também. E é isso! Espero que você tenha aprendido bastante. Eu tentei simplificar e resumir e responder a maioria das dúvidas que eu recebo dos meus seguidores. Outras coisas que não couberam no vídeo eu vou comentar na minha página no Instagram, Sonhei que Estava na Rússia. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, deixe a sua dúvida nos comentários, eu vou tentar responder. E me conte o que mais surpreendeu você neste vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um like se você gostou deste vídeo, para eu saber, que você gosta desse tipo de conteúdo e eu preciso fazer mais. Gostaria de também convidar você a assistir outro vídeo que eu fiz
recentemente sobre as expressões com a palavra Deus, que a gente usa muito, e aprender como se diz Deus em russo. Muito obrigada, spasiba, пока-пока!